Olá, confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior e hoje a gente vai falar delas, as queridas uvas. Vocês sabem como elas crescem e amadurecem? Então vamos nessa! Nobres confrades e confreiras, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para uma videoaula muito interessante, muito legal o tema. Hoje a gente vai aprender como crescem e se desenvolvem as uvas viníferas, as nossas queridinhas, as uvas que fazem os nossos vinhos, elas, as estrelas, tá, gente? Mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal, também já pode deixar o teu like aqui no vídeo, confrade, confreira. É muito importante deixar o like aqui no vídeo, porque o YouTube vai divulgar, vai compartilhar o vídeo do Bob Júnior aí com todos os confrades e confreiras, tá bom? Vamos nessa, gente? Vamos lá, gente. Olha, me fala aí, Bob Júnior, me fala aí, o que as uvas enfrentam, né? O que acontece com elas? Fiz um texto aqui muito legal para vocês aprenderem todo o ciclo da videira, tá? É bem importante a gente conhecer esse ciclo, como crescem as uvas, até mesmo porque muitas vezes eu vou falar para vocês, já aconteceu comigo, tá? A gente viaja para visitar uma vinícola, seja ela aqui no Brasil, seja no Chile, na Argentina, no Uruguai, seja até mesmo no Velho Mundo, né? Em Portugal, na Itália. A gente acha que vai chegar lá na vinícola, vai encontrar lindos e enormes cachos de uvas, né, nas videiras, nos parreirais, tá? Mas quando a gente chega lá, a gente encontra uma videira totalmente limpa, totalmente sem nenhum cachinho de uva, tá? Às vezes até sem folhas. Então, gente, e aí a gente descobre que as uvas estão, que as parreiras estão em período de dormência, tá? Em hibernação. Isso já aconteceu comigo no Brasil, no Chile, e assim, eu vou dizer, é um pouco decepcionante, não é mesmo? Mas por outro lado, olha só, quem aqui já colheu uma uva vinífera diretamente no pé ali, no cacho ali? Quem é que já fez isso? É muito legal, é uma satisfação quando isso acontece, tá? Então na videoaula de hoje a gente vai conhecer cada momento, cada fase, tá, gente? Do crescimento das uvas, desde o início até a sua colheita, tá? Até elas ficarem prontas para serem colhidas e irem para a produção aí dos nossos queridos e amados vinhos. Vamos nessa, gente? Vamos nessa, então vamos lá. Olha só, confrade, confreira, antes de alcançar o amadurecimento, o sabor pleno, tá? O sabor pleno, a videira passa por alguns estágios, tá? Eu vou falar para vocês aqui, é o ciclo vegetativo, tá? Ele é responsável não só pela manutenção da perenidade da planta, tá? A sobrevivência da videira ano após ano, tá? Mas também pela produção saudável dos frutos, das uvas, tá, gente? O ciclo da vinha ou da videira, tá? Ele dura em média de 8 a 10 meses, tá? E pode variar. Ele pode variar sendo mais curto nas regiões de clima mais quente, tá? Principalmente para as variedades mais precoces, aquelas que amadurecem mais cedo. Vou falar aqui algumas delas: Chardonnay, Pinot Noir, Gamay, Riesling, Pinot Gris, até mesmo a Merlot, tá, gente? A gente pode considerar que a Merlot amadurece um pouco mais cedo que muitas outras uvas, tá? Mais longo para as regiões de clima frio, tá? Principalmente aquelas variedades de amadurecimento mais tardio, né? Como a Cabernet Sauvignon, a Malbec, a Grenache, a Syrah, a Zinfandel, são alguns exemplos, tá? Sua duração, ela depende, portanto, aí da variedade da uva, do clima e também de características do solo, tá bom, gente? Vamos lembrar disso, tá? Essa forte interdependência, ela reflete, olha só, gente, a importância de adaptação das variedades ao seu local de cultivo, tá? E a necessidade de respeitar o seu sentido autóctone. Ou seja, eu vou explicar um pouquinho do que é sentido autóctone, tá, gente? Olha só, alguns lugares únicos, eles oferecem as condições ideais, tá? E daí aquelas uvas se desenvolvem melhor ali do que em qualquer outro lugar, tá? Vou dar alguns exemplos aqui: a Nebbiolo, na Itália, a Macabeo, na Espanha, né? A Touriga Nacional, em Portugal. São uvas autóctones que elas crescem e se desenvolvem muito melhor nesses lugares do que em qualquer outro lugar do mundo, tá? Mas vamos lá, Bob, olha só, falando do ciclo da videira, quais são as suas fases, né? As fases que compõem o ciclo da videira, tá? Seu crescimento até a sua colheita, né? Elas são, olha só, o repouso vegetativo, o abrolhamento ou brotação, crescimento, floração e vingamento, fase do pintor e maturação e a vindima ou colheita, tá, gente? Olha só, a gente vai começar falando um pouquinho rapidão aqui do repouso vegetativo, tá, gente? Ele ocorre quando começa a ficar mais frio, tá? Nele as folhas caem,
A videira armazena as suas reservas e nutrientes lá nas raízes, tá, gente? É no repouso vegetativo que acontece a poda de inverno, quando é deixada apenas a madeira permanente da videira, tá? Eu vou dizer aqui para vocês, essa etapa acontece nos países do hemisfério norte, por exemplo, Estados Unidos, França, Portugal, Itália e Espanha, de dezembro a março, tá? Já nos países do hemisfério sul, por exemplo, Brasil, Chile, Argentina, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, tá? Ocorre de julho a setembro, tá, gente? A próxima fase é o abrolhamento ou brotação, tá, gente? A brotação é o despertar da planta, tá? A planta acordou. Então, após o adormecimento de inverno, tá, gente? Marca o início a temporada de crescimento. Nessas fases, os gomos, eles incham, eles se rompem, tá? Empurrando as escamas dos olhos, tá? As escamas dos olhos. É muito bonito esse momento. Surge uma delicada pelugem e também as primeiras folhas aparecem. Olha só, em regiões de clima mais frio, os produtores aí eles aproveitam para podar mais tarde, tá? E protegerem as videiras das geadas, tá? Este é um dos períodos mais críticos das videiras. Em alguns lugares ainda é muito frio e as geadas podem prejudicar e comprometer aí às vezes 80% da colheita ou até mais. É muito crítico esse momento, tá? O abrolhamento ou a brotação acontece nos países do hemisfério norte em março a abril, tá? Março e abril, e enquanto nos países do hemisfério sul de setembro a outubro, tá, gente? Olha só, vamos guardando isso aí para a gente ver quando a gente quer visitar as vinícolas, tá? A próxima fase é o crescimento, tá, gente? Olha só, o crescimento dos galhos verdes e das folhas é um momento rápido que resulta com a floração da videira, tá? É alimentado pelas reservas de nutrientes que a videira acumulou durante o inverno ali nas raízes, tá? Mas na medida que as folhas amadurecem, elas sustentam o crescimento através do processo de fotossíntese, né? Já consegue se alimentar pela fotossíntese. Em alguns casos, os galhos verdes eles são amarrados na estrutura que dá suporte, tá? Para garantir aí que a planta se mantenha totalmente aberta, tá? O crescimento dos galhos, eles continuam até a fase do pintor. A gente vai conhecer a fase do pintor um pouco mais aqui na frente dessa videoaula, tá? E o crescimento, olha só, ele acontece nos países do hemisfério norte aí entre março e maio, enquanto que nos países do hemisfério sul de setembro a novembro. Parece que a época de crescimento pode ser muito parecida com a época de abrolhamento, né, gente? Olha só, depender da região, da variedade da uva, do clima e do tipo de solo. Mas tem alguns lugares, lugares diferentes do mundo, no mesmo dia está acontecendo um processo diferente. Pode estar acontecendo numa região o abrolhamento e outra pode estar acontecendo o crescimento. Muito interessante. Próxima etapa é a floração e o vingamento, tá? Quando se inicia a floração, a videira precisa de calor, muito sol e pouco ou nada de chuva, tá, gente? Se chover, a polinização ela vai ser afetada, vai prejudicar e reduzir bastante o vingamento, tá? O vingamento ele ocorre quando a flor começa a se transformar em uva. Olha que bonito. Os pequenos bagos de uvas já começam a se formar. A beleza da natureza, né, gente? Nem toda flor ela vira uva, tá? Depois do vingamento, as flores que não foram polinizadas, aquelas que não foram fecundadas, elas caem no chão, tá? E a floração e o vingamento, que fase, que época, Bob? Nos países do hemisfério norte, entre maio e junho, e nos países do hemisfério sul, de novembro a dezembro, tá, gente? A próxima fase, muito importante, é a fase do pintor e a maturação, tá? Depois do vingamento, tem um período aí de 6 a 8 semanas, durante o qual as uvas começam a crescer, tá? Nesse momento, tanto as uvas tintas quanto as uvas brancas, elas são verdes e duras, tá? Eu acredito que muito confrade ou confreira tenha visto essas uvinhas aí nas vinícolas, tá? E pensaram que eram uvas brancas, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, mas todas, as tintas e as brancas, são iguais nesse momento, tá, gente? A fase do pintor, ela marca o momento em que as uvas começam a amadurecer, tá? As uvas tintas, elas ganham uma cor vermelha, tá? Depois um pouquinho púrpura, tá? E as uvas brancas ali translúcidas e douradas, tá, gente? É nessa fase que as uvas incham, elas se enchem aí de água, tá? E durante a maturação, os níveis de açúcares, eles aumentam bastante, tá? E os níveis de acidez, eles diminuem. A essa altura, os pigmentos de cor, né, os compostos de sabor, eles começam a se acumular ainda mais e os taninos se desenvolvem, tá, gente? O clima de moderado a quente, tá, é ideal
nesse momento aí. E a falta d'água, o estresse hídrico, né, é muito importante para preservar a qualidade das uvas, tá? A falta d'água impede que elas cresçam demais, tá, gente? Que elas inchem e fiquem com muita água e pouco sabor, tá? Alguns produtores, eles fazem a poda de verão para eliminar esse excesso de folhas e facilitar que o calor chegue aos cachos e também para diminuir a chance de fungos e doenças, tá? Em muitos casos, alguns cachos, eles são cortados, tá? E são descartados para controlar o rendimento, tá, gente? E a videira concentrar qualidade para seus cachos e uvas. E nem todos os produtores fazem essa prática. Não é uma prática comum de todos, mas para a uva, para aquela planta se concentrar para uma quantidade menor de cachos e ela vai poder doar mais qualidade, se dedicar mais àquelas uvas que restaram. Então vai sair uvas aí de maior qualidade, tá, gente? Muito legal. A fase do pintor e a maturação das uvas, ela acontece nos países do hemisfério norte entre julho e setembro, tá? Enquanto nos países do hemisfério sul, de janeiro a março, tá, gente? Depois da fase do pintor, das uvas estarem maduras, aí vem a colheita ou vindima, tá, gente? Ideal para a colheita, tá? É que ela ocorra em condições de seca, tá? Muita chuva antes da colheita pode causar um inchaço nas uvas, diluindo aí os seus sabores, e também uma grande umidade aumenta o risco de podridão e outras doenças, tá, gente? Nesse momento, as uvas elas serão colhidas, levadas para a adega, onde os vinhos serão produzidos, tá? A colheita ou vindima, ela acontece nos países do hemisfério norte em setembro ou outubro, entre setembro e outubro, tá? Enquanto nos países do hemisfério sul de março a abril, com pequenas diferenças aí entre cada país ou região, também pela variedade da uva. Vai dizer, não, Bob, mas eu fui ali na Serra Gaúcha e teve vindima em fevereiro. Tem também, tá, gente? É um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. É uma festa esse momento, o momento da vindima é uma verdadeira festa, é a grande alegria de quem ama vinho, tá, gente? Mas olha só, a partir daqui o ciclo se repete, tá? E o produtor vai passar a aguardar ansiosamente aí um novo ciclo que vai resultar em uma nova colheita, tá? O grande detalhe para que um vinho seja realmente de qualidade, tá, gente? É que, veja só, é realmente essencial que seja garantido que cada fase do processo do ciclo da videira seja respeitada ao máximo, tá? Sendo acompanhada com devido carinho e atenção. Mas é isso aí, confrade, confreiro. Olha só, na videoaula de hoje a gente aprendeu, olha só, o ciclo da videira e as suas fases, a melhor época do ano para cada fase, para cada ciclo, tá? A importância de cada fase do ciclo da videira, a importância que cada um tem para o seu crescimento, uvas de maturação precoce e maturação tardia, muito legal. E você, confrade, confreira, já sabia como as uvas crescem e se desenvolvem? Então é muito bacana, né? Muito legal a gente conhecer isso aí. Mas olha só, elas compõem, elas fazem parte, elas são essenciais para o nosso querido e amado vinho, tá, gente? Deixa aqui o teu comentário, o que você achou desse vídeo e se você já participou de uma vindima, o que você encontrou quando esteve numa vinícola, vai ser muito legal, eu quero conversar contigo, tá? Muito bacana. Se você gostou desse vídeo, confrade, confreira, se inscreve no canal, compartilha com os teus amigos, tá? Deixa o teu like, é muito importante deixar o like aí para o YouTube poder compartilhar, o algoritmo do YouTube poder compartilhar o meu vídeo, o vídeo do Bob Júnior, com todos os confrades e confreiras, e vou deixar um grande, um salve, um abraço aos confrades e confreiras do Instagram, tá bom? Até a próxima, até mais a todos, fiquem com esses 2 vídeos aqui da Confraria do Bob. Saúde a todos, até mais.